Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso Pergunte a Endócrino, dedicados aí a vocês, à educação em diabetes, onde nós respondemos as perguntas do dia a dia, né, nas postagens, no direct, do YouTube e por aí vai, né? Então, este é o nosso momento dedicado a esclarecer, a informar, a trabalhar pontos importantes do processo educacional que muitas vezes, né, não temos tempo suficiente durante as consultas com a equipe, até dos nossos próprios pacientes, né, para abordar todos os assuntos do mundo diabetes que não acabam jamais, né? Quando a pessoa deseja e pode utilizar a monitorização contínua pelo sensor, né, de escaneamento, que é o Libre, que é o mais frequente aí, mais acessível entre os sensores. O que a pessoa está fazendo? Ela está monitorando continuamente as suas glicoses. Ela pode vir aqui e olhar 10, 20, 30, 40, 50 vezes no dia, se ela quiser. Além de ver o valor do momento, a pessoa também estará vendo a tendência da glicemia nos próximos 15, 30 minutos. E com isto, se ela utilizar bem o sensor, prestar atenção no sensor, nas setas de tendência, entender direitinho como agir, com a monitorização contínua, a pessoa pode sim diminuir o tempo em hiper e diminuir o tempo em hipoglicemia. Então, quando é possível estar monitorado continuamente, sim, isto favorece o tratamento. Mas o próprio fabricante recomenda que quando na monitorização no sensor a pessoa estiver com hipoglicemia ou com glicemias acima de 250, deve-se conferir aqui e tomar uma atitude baseado aqui. E nos sensores da bomba, a recomendação, né, principalmente para as bombas dos modelos anteriores, é conferir na ponta do dedo e colocar este valor na bomba. Que o sensor também precisa de calibração, os sensores da bomba. Então, não. Usar uma monitorização contínua não é ficar livre da capilar. É ter um recurso a mais para se monitorar de uma forma mais frequente, tá? Mas isso também não quer dizer que se você não tem acesso ao sensor, mas tem acesso às fitinhas, que por isso você não terá um controle adequado do diabetes. Não é verdade. A maioria dos nossos pacientes usam fitinhas. Fitinhas. E estão lá se educando, lutando pelas suas metas. É aquilo que a gente sempre fala aqui. É fazer o melhor com aquilo que está disponível para você. E aí é muito triste a gente saber e entender que a maioria das pessoas com diabetes que recebem fitinhas não fazem o uso adequado, não fazem o melhor uso da monitorização com as fitinhas para glicemia capilar. Não sabem, às vezes, fazer a técnica correta, não fazem otimização das fitas,
Às vezes mede com mão suja que muda os horários. E o pior, mede, mas não sabe o que fazer com o resultado. Por exemplo, não sabe corrigir as glicemias. Se está alta, olha e não faz nada. Ou seja, está medindo para quê? Qual o sentido de fazer uma medida se não for para agir? Se não for para tomar uma conduta. Então, se você usa insulina, fura o dedinho, e quando você vê sua glicemia alta, você não sabe como fazer a correção, saiba que isso não está correto. Porque medir a glicose é para gerenciar o seu diabetes. Você não mede aqui ou aqui para levar para o médico. Você mede para saber o resultado e agir. Usar os conceitos de fator de sensibilidade, de bolos de correção, de resolução de problemas na sua casa. Não é olhar aqui, ver 400, 500, sair correndo para o hospital. Tem que interpretar esse resultado em casa e agir em casa e saber em que momento, com aquele valor, você deveria se dirigir a um hospital. Gente, a vida corre com diabetes. E mesmo que você esteja bem cuidado, na meta, monitorando continuamente, alimentando bem, coisas acontecem. E infelizmente, às vezes, pode acontecer uma hipoglicemia grave. Mesmo quando a pessoa está educada, está sabendo as coisas, está se cuidando. E este é o maior desafio na insulina, no uso das insulinas, né, que a gente chama de insulinoterapia. Os medicamentos, as novas insulinas, as bombas de insulina, a monitorização contínua de glicose, tudo é para tentar alcançar as metas com o menor percentual de hipoglicemia possível. O que não quer dizer que alcançaremos 0% de hipo na maioria das pessoas. Então, a lição da hipo, da monitorização contínua, da pontinha de dedo, é sempre a mesma. Quanto melhor você aprender, quanto mais você aprender, mais chance você tem de ficar mais tempo na meta e menos tempo abaixo da meta ou acima da meta. E quanto mais tempo você ficar na meta, maior a chance da sua hemoglobina glicada em 90 a 120 dias, que é o período que ela avalia, estar dentro da meta, que aumenta a sua segurança e reduz o risco de complicações do diabetes. Então, monitore bem, se cuide, faça o melhor uso possível daquilo que você tem hoje. E se você não tiver o suficiente para o seu cuidado, converse com a sua equipe e corra atrás dos seus direitos, ok? Vamos lá. Minha filha tem diabetes tipo 1, dosou um peptídeo C que deu 0,88 e a dúvida é, ela ainda está no período de lua de mel?
O período de lua de mel é um período após o diagnóstico do diabetes tipo 1, que pode durar semanas ou meses, raramente anos, onde há um uso, uma produção de insulina pelas células do pâncreas que ainda não foram destruídas pelo processo autoimune. E como que a gente define lua de mel? Não é pelo peptídeo C. A definição do período de lua de mel não é pela dosagem de peptídeo C. É por manter uma hemoglobina glicada abaixo de 6,5, usando menos de meia unidade por quilo de peso por dia. Então, vamos dizer que seja uma criança de 20 quilos, que diagnosticou diabetes há pouco tempo, semanas ou meses. Se essa criança estiver usando 10 unidades ou menos de insulina e a hemoglobina glicada dela, que é a média da glicose dos últimos 90 a 120 dias, estiver menor que 6,5, ela tem reserva de insulina. Ela está no período de lua de mel. Qual que é o problema hoje das dosagens do peptídeo C? É que eles são pedidos de uma forma inadequada. O peptídeo C, ele é um exame que mostra pra gente se o seu pâncreas está produzindo insulina. Pouco, médio ou muito. Só que quando a pessoa está lá para colher o sangue, se aquela glicemia na hora, que o povo pede muito errado e acaba pedindo o peptídeo C com a glicose em jejum. E a glicemia em jejum, quando a pessoa, tá ali em fases diferentes do diabetes, ela pode vir ótima, até baixa, até hipo. E naturalmente, que a gente fala que é fisiologicamente, se a minha glicemia tá baixa, o que o meu pâncreas faz? Ele tem que liberar pouca insulina, é automático. Então, quando a pessoa tem um controle bom do diabetes, está na lua de mel, e vai lá no laboratório, a glicemia de jejum tá boa e o peptídeo C tá baixo, não ajuda. Não ajuda. Então, se a gente quer muito, por algum motivo, saber se a pessoa tem reserva de insulina, a gente precisa dosar o peptídeo C na hora que a gente estimula o pâncreas a liberar insulina. Que é o quê? Quando a glicose está alta ou quando a gente faz um estímulo, que é um prato de comida ou alguns testes no laboratório que estimulam a glicose a subir e o pâncreas a funcionar. Então, a definição de lua de mel é hemoglobina glicada menor que 6,5, usando menos de meia unidade por quilo de peso por dia. Ah, doutora, meu filho tem 20 quilos, a glicada tá 6,5 e ele tá utilizando 40 unidades por dia. Ele tá na lua de mel porque tá super controlado? Não, ele não tá na lua de mel. Ele está com a dose de insulina ajustada. Não confundam, Não confundam as coisas, tá? E não se desesperem também. Por quê? A lua de mel vai passar.
ela vai embora. A quantidade de insulina vai aumentar, sim. O tratamento correto do diabetes tipo 1 são múltiplas aplicações de insulina por dia. À medida que vai vendo que tá subindo, vai ajustando, vai pondo dose, vai ajustando, vai pondo dose. Não sofra em exagero porque as doses estão subindo. Vai subir. A reserva vai acabar. É a história natural do diabetes autoimune. Então, não fique barganhando que a lua de mel vai durar menos, vai durar mais. Aproveite esse período de relativa calmaria para aprender, para estudar, para se educar em diabetes, para quando a necessidade de insulina for maior, o número de medidas de glicemia capilar forem maiores, a complexidade do tratamento for maior, você ter a possibilidade de já estar mais educado e enfrentar essa fase com mais tranquilidade, ok? Mas este valor aqui não dá para avaliar se isto aí é o fim de uma reserva ou não, porque a gente não avalia o peptídeo C de forma isolada, ok? Vamos lá para a próxima pergunta. E essa aqui a gente vai dar uma atençãozinha a mais, porque talvez seja o que vocês mais precisem hoje. Cuidados com os pés das pessoas com diabetes. Um tema ainda muito esquecido, que não é trabalhado no dia a dia do cuidado da forma adequada e que é a causa das lesões nos pés e é a principal causa de amputações no Brasil, no mundo, o diabetes. E aí, a gente precisa também entender que é o cuidado em casa, é o autocuidado, é o autoexame dos pés, diariamente, que pode mudar esse jogo. Então, vamos lá. Se você tem diabetes, tipo 1, ou LADA, que não demora muito para dar o diagnóstico, não tem muito atraso no diagnóstico, fazer o exame completo dos pés, ou com o médico de família, com o enfermeiro da unidade de saúde, ou do plano de saúde, ou da clínica particular, ou com os fisioterapeutas especialistas nessa área, você deve começar a fazer esse exame em média aí, uma vez por ano. Mas quem tem diabetes tipo 2, que é mais comum, o atraso no diagnóstico do diabetes, deve começar a fazer esse exame com a sua equipe logo após o diagnóstico, né? Aquela fase inicial lá do controle do seu diabetes. Aí eu pergunto para vocês, você já está fazendo esse exame regularmente? Porque se você não tiver, converse com o seu médico, coloque o seu exame em dia. Muitos pacientes já estão tão acostumados a fazer o exame, a cuidar dos pés, das unhas, da hidratação, que eles se sentem muito confortáveis aí, né? E a gente também
Porque a gente sabe que a pessoa está educada e a qualquer mínima alteração ela vai nos comunicar. E de onde sai esse cuidado? É simples. Você pode começar a fazer hoje. Você pode começar a prevenir um problema nos seus pés e diminuir o risco de ter uma ferida nos pés, que a gente chama de pé diabético, de ter um problema mais grave, de diminuir o risco de ter uma amputação de um dedo, de um pé, de uma perna, adivinha? Olhando os pés todos os dias. Então, bora começar? Agora. Tira aí o chinelinho, o sapatinho, a meia e vamos começar. Como que a gente faz esse autoexame dos pés? A gente vai olhar os pés como um todo. Você vai abrir dedo por dedo e olhar direitinho lá dentro. Vê se não tem sujeira acumulada. Vê se não tem pequenas rachadurinhas entre os dedos. Vê se a pele não tá diferente. Se não tá branquinha, se não tem umas casquinhas. Se não tá macerada, parece que tem uma massa branca. Por quê? Você já pode ter uma micose, que a gente chama de interdigital, entre os dedos. Qual que é a principal causa dessa micose? Não enxugar direito entre os dedos. Às vezes meu dedo é grudadinho, é assim, gente, que o povo fala? Às vezes meu dedo é grudadinho, a toalha não entra. Às vezes eu nem tô prestando atenção nesse negócio aí de enxugar dedo, né? Eu vou ali, ó, bato meu pezinho no tapete do banheiro e adeus, né? Problema resolvido. Não. Não pode. Se seu dedo é muito grudadinho, muito apertadinho, você enxuga bem seu pé, aproveita aquele momento do enxugar os pés, olha os dedos, pega um papel higiênico ou um papel toalha e enfia dentro, enxuga bem direitinho. Bem direitinho. Não é só hoje, não. Sábado, não. A vida toda. Todos os dias. Essa dica também vale para quem não tem diabetes e não quer ter micose entre os dedos, né? Porque micose entre os dedos não é uma exclusividade de pessoas com diabetes. Qualquer pessoa pode ter. Então, você vai enxugar bem. Enquanto você está enxugando, você aproveita para olhar o quê? Como que tá a lateral, se tem calos no seu pé, se seu pé, principalmente para as mocinhas, né, gente? Se seu pé tem fissura, se tá rachado, se tá feio, né? Porque quando o pé não tem fissurinha, tá lisinho, igual de bebê, ele tá bem bonitinho, bem cuidadinho. Se você tem fissura, rachadura, às vezes tá até doendo já, né? Calos, principalmente perto dos dedos ou nas laterais. Saiba que é importante cuidar disso. É importante ter esse cuidado de forma adequada, com um profissional adequado. Não é lixar, não é esfregar o pé numa pedra pome, não é pegar um alicate e futucar o calo, pelo amor de Deus. Não vai adiantar e você ainda pode causar uma ferida grave no seu pé. O profissional que nos ajuda no dia a dia a tornar este pé mais saudável são os colegas da podologia, são os podólogos. Eles fazem a higiene das unhas, os cortes adequados das unhas, né, que a gente fala que é o quê? Retinha aqui e retinha aqui.
Aquelas unhas muito cortadas, arredondadas, não é legal para as pessoas com diabetes, porque pode aumentar o risco, né, de encravar. E quando você vai no profissional da podologia, eles têm os instrumentos corretos para ajustar essas unhas com vocês. Para limpar a cutícula, né? Não é tirar a cutícula com alicate, né? Mas elas têm lá, né, as maquininhas bonitinhas que arrumam as unhas dos pés. Tem os produtos para diminuir as calosidades, para limpar as calosidades, para tirar, né, aquela região que já está ali toda cortadinha e voltar à pele normal. Orientam também, indicam produtos para hidratação adequada. Então, quando você vê isso tudo aqui, é importante você procurar melhorar os cuidados com os pés. Se tem coceira entre os dedos, região esbranquiçada entre os dedos, ou unhas deformadas, estragadinhas, mal cuidadas, você também deve, não precisa esperar ir no endócrino, aparecer consulta de lugar nenhum. Você já tem que procurar ou o médico de família e comunidade, que também recebe um treinamento para essas situações mais simples, ou, se for possível para você, um dermatologista, tá? Eu vou tentar mostrar aqui uma foto de uma unha que eu queria que vocês vissem o perigo que a pessoa corre quando tem um pé assim. Olhem isso. Essas unhas que muitas pessoas estão com unhas nessa situação. Às vezes por causa de um sapato, né? Unhas deformadas, parecendo que não estão crescendo mais. Cortes das unhas inadequados, unhas mais grosseiras, mais grossas em um lugar, mais fina em outra. E quando você arruma isso aí, melhora muito o aspecto e você já prepara também a unha para receber os tratamentos locais, como a aplicação de produtos que a dermatologia indica para melhorar a unha, retomar o crescimento, melhorar o corte, tá? Então você imagina que uma pessoa que está com esta unha ou com este aspecto de unha, o que você imagina? Que o risco do pé, das unhas, de micose é muito maior do que uma pessoa que esteja cuidando melhor do pé. Outra coisa que acontece muito frequentemente com os pés das pessoas com diabetes é um quadro que a gente chama de anidrose. O que é isso? É um ressecamento excessivo do pé. Aquelas glândulas ali que tornam o pezinho mais hidratado não estão trabalhando direitinho. Principalmente quando o diabetes não está na meta. Por isso que prestar atenção no pé, na hidratação, na cor do pé, né? O pé tá ficando preto, pelo amor de Deus, né? Se seu pé é branco e tá ficando roxo, tá ficando preto, você tem que tomar uma atitude. Se aparecer uma ferida no pé, tem que procurar um profissional, uma equipe, um posto urgente. Tá doendo? Tem que procurar urgente. Mudou de cor, ficou vermelho, tem alguma ferida, uma unha encravada saindo secreção. Tem que procurar o atendimento de urgência com urgência.
tá? Outro ponto importante, principalmente para quem tem mais tempo de diabetes. Se tiver dor na panturrilha, né, na batata da perna, aquela dor que você caminha um pouquinho, uma dor insuportável. Aí você para, ela melhora. Aí você caminha mais um pouquinho, tem que parar de novo. Isso pode ser um sinal de que a circulação nas suas pernas ali não estão funcionando bem. Precisa procurar um atendimento com urgência. Qualquer feridinha que você tiver no seu pé ou na sua perna, precisa de acompanhamento regular até fechar. Porque feridas no pé e perna podem, inclusive, chegar até o osso e causar o que a gente chama de osteomielite, que é um quadro grave, que às vezes não deixa a ferida fechar e leva a muitas amputações, infelizmente. Então, tudo isso que eu falei aqui dos pés tem duas mensagens principais. A primeira, você é o responsável, a responsável por olhar os seus pés todos os dias, por fazer o autocuidado com os seus pés todos os dias. De você que tem que detectar os cuidados com os seus pés, porque o pé é seu, não é simples assim. É seu pé, não é o pé da enfermeira, não é o pé do médico, não é o pé do fisioterapeuta, é o seu. Se tem alguma alteração, vamos tratar. Se tá seco, vamos hidratar, né? Passa um creme, né, gente? Só um detalhe. Daqui para baixo, no tornozelo e na perna, não passar creme entre os dedos, para não aumentar a micose. Então, a primeira mensagem é: assuma o cuidado com os seus pés. Eles são seus. É você que tem que cuidar. Qualquer mínima alteração, procure logo, imediatamente, a equipe de saúde. Para ontem. Você tá com a ferida aí? Tá fazendo criação de ferida? Né? Na hora que a live acabar aqui, já põe uma roupa logo e vai procurar um posto de saúde. Posto de saúde não, né? Que posto de saúde hoje tá fechado, mas vai procurar um pronto-socorro. Não fica cultivando ferida em casa, não. Tá tendo muito calo, faz algum esporte, é corredor, as unhas estão estragando toda hora, procura o profissional de saúde, tenta fazer uma palmilha especializada. Se você já teve alguma amputação dos pés, é importante que você faça uma avaliação adequada para que você tenha um sapato adequado para te ajudar a caminhar melhor. Não se entregue se você já tem uma complicação nos pés. Saiba que agora que você tem que se cuidar 10, 20, 100 vezes mais para não ter outra. E para ter qualidade de vida. Não se entregue nunca. E não entregue os seus cuidados com os pés na mão dos outros. Porque a maior forma de prevenir está nas suas mãos. A maior forma de prevenir problemas nos pés está nas suas mãos. É olhar todo dia. É cuidar todos os dias. Ah, Janice, mas minha filha tem 12 anos e tem 2 anos de diabetes. Eu já devo olhar os pés todos os dias? O que tem? 30 segundinhos? Tomar cuidado com a unha, já deixar a sua filha ser educada para olhar, ir aprendendo a fazer esse autocuidado.
cuidar bonitinho da unha. Às vezes criança e adolescente encrava muito as unhazinhas. Já pode começar assim, deve. Então, cuide dos seus pés com muito amor, como você cuidaria de todo o restante do seu corpício, tá? Então, essa é a lição em relação aos cuidados com os pés. E esse é o nosso Pergunte Endócrino, onde juntos nós seguimos nessa jornada maravilhosa e transformadora que só a educação em diabetes pode trazer para a vida de vocês.